Pesquisas eleitorais têm apresentado resultados um pouco diferentes às vésperas do primeiro turno das eleições. Essas diferenças têm gerado ataques e acusações sem provas contra os institutos de pesquisa, em um contexto de contestação do sistema eleitoral como um todo. Qual o efeito disso para a votação no dia 2 de outubro? Eu sou a Mariana Vick e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou a Aline Pellegrini e tô aqui com a Mariana para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, todo começo de noite, sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí. Quinta-feira, 22 de setembro de 2022. Dia em que o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, pôs em dúvida nas redes sociais a credibilidade das pesquisas de intenção de voto para as eleições de outubro. Eu vou ler aqui o que ele disse no Twitter, abre aspas. Nada justifica resultados tão divergentes dos institutos de pesquisas. Alguém está errando ou prestando um desserviço. Urge estabelecer medidas legais que punam os institutos que erram demasiado ou intencionalmente para prejudicar qualquer candidatura. Fecha aspas. A fala do Lira, que é aliado de Jair Bolsonaro no Congresso, repete o tom de uma declaração dada pelo ministro das Comunicações, o Fábio Faria, na segunda-feira, quando saíram os resultados da última pesquisa IPEC. O levantamento mostrou que Luiz Inácio Lula da Silva tem 47% das intenções de voto no primeiro turno e Bolsonaro tem 31%. Faria pediu um basta para os absurdos das pesquisas eleitorais e insinuou fraude do IPEC, dizendo que no dia 2 de outubro, a data do primeiro turno eleitoral, a hora da verdade vai chegar e a população vai cobrar o fechamento do Instituto. Alguém acha que o Lula vai ganhar a eleição? Alguns aqui, o Datafolha, por exemplo, né? Pode ganhar no primeiro turno? Alguém acredita que numa eleições limpas o Lula ganha? Esse aí que você ouviu é o próprio Bolsonaro em uma transmissão nas redes sociais no dia 8 de setembro, logo depois daqueles atos pró-governo do feriado da Independência, para engrossar o coro contra as pesquisas e o sistema eleitoral. No dia 7 de setembro, aliás, o presidente falou no tal do Datapovo, sugerindo que ele tem mais intenções de votos no primeiro turno do que dizem as pesquisas. Ele disse, abre aspas, nunca vi um mar tão grande aqui com essas cores verde e amarela. Aqui não tem a mentirosa Datafolha. Aqui é o nosso Datapovo. Fecha aspas. E os ataques não têm sido só no campo das declarações. Na terça-feira, um pesquisador do Datafolha foi agredido com chutes e socos por um militante bolsonarista e ameaçado com um facão enquanto trabalhava na cidade de Ariranha, no interior de São Paulo. Segundo o jornal Folha de São Paulo, o pesquisador entrevistava uma pessoa quando o militante se aproximou e exigiu que também fosse ouvido. Quando o pesquisador se recusou, o homem disse que o Instituto só pega Lula e partiu para a agressão. Aqui vale abrir um parênteses. Por que o pesquisador não quis entrevistar o bolsonarista? Não é porque ele vota no Bolsonaro. Segundo o Datafolha, os pesquisadores do Instituto são treinados para evitar falar com pessoas que se oferecem para serem entrevistadas, para que a amostra seja aleatória e não exista nenhum viés nos resultados. Imagina se os eleitores da Simone Tebet, por exemplo, se juntassem para falar com o Datafolha e o Instituto aceitasse todo mundo. No fim, provavelmente a pesquisa daria mais intenção de voto para Tebet do que ela de fato tem. Houve outros episódios de violência contra o Datafolha na campanha de 2022. Segundo o Instituto, têm sido comuns relatos de pessoas que passam pelos pesquisadores gritando, acusando o Instituto de ser comunista ou tentando filmar os entrevistadores como forma de intimidar. Casos assim aconteceram em São Paulo, Minas Gerais, Alagoas, Maranhão, Goiás, Santa Catarina e mais em outros estados. Na maior parte dos casos, as pessoas que tentam intimidar os pesquisadores dizem que apoiam Bolsonaro. Esses ataques são uma reação à liderança de Lula contra Bolsonaro em todas as pesquisas de intenção de votos. O Arthur Lira disse nesta quinta-feira que os resultados dos levantamentos são divergentes. Mas todos mostram que o Lula está na frente do Bolsonaro na votação do primeiro turno. E na maioria dos casos está vários pontos na frente. Enquanto o petista oscila entre 40% e 47% das intenções de voto, o presidente oscila de 31% a 37%
e não chega à casa dos 40%. Você pode dizer, tá, realmente o Lula tá na frente, mas um cenário de 47% a 31%, como é o do IPEC, é muito diferente de um cenário de 40% a 36%, como é o do Paraná Pesquisas. Em um caso, a diferença entre Lula e Bolsonaro é de 16 pontos percentuais, em outro é de 4. A distinção dos números acontece por diferenças de metodologia, mas também o Paraná Pesquisas teve sua credibilidade colocada em xeque recentemente, depois que uma reportagem publicada na segunda-feira pela Folha mostrou que o Instituto recebeu R$2.700.000 do PL, o partido de Bolsonaro, na pré-campanha de 2022. Em resposta, o Instituto disse que trabalha para diversos partidos. Lira disse nesta quinta-feira, mais tarde nas redes sociais, que não acusou nenhum instituto de manipular a pesquisa. Ele disse, abre aspas, apenas como milhares de brasileiros não entendo tantas divergências de números. Devemos agir dentro da legalidade para evitar manipulações. Quem vestiu a carapuça precisa se explicar. Fecha aspas. Para entender essa declaração do presidente da Câmara sobre as divergências entre as pesquisas eleitorais, a gente precisa voltar algumas casas. Lançando aqui algumas perguntas. Como os institutos fazem pesquisas eleitorais? Por que os resultados são diferentes? Uma pesquisa eleitoral tem que ser levada a ferro e fogo? É mais fácil responder primeiro as duas últimas perguntas que a Aline fez. A socióloga Fátima Pacheco Jordão, especialista em pesquisas de opinião, deu uma entrevista para o podcast Politiquês do Nexo em 2018, explicando o que define, afinal, uma pesquisa eleitoral. A pesquisa eleitoral ela pode dar indicadores através de projeções, sobretudo se elas forem próximas das eleições. Agora, elas não são instrumentos de previsão, elas são instrumentos de diagnóstico e análise, porque mesmo uma série de pesquisas pode dar um candidato em ascendência e ele comete um erro, comete um equívoco estratégico, ele cai imediatamente, ou seja, as pesquisas têm que ser avaliadas conforme o momento em que elas são realizadas, naquela conjuntura, naquele momento. Essas pesquisas são um ponto de partida para a análise das eleições, como sugere a socióloga. São um termômetro da opinião pública, e a opinião pública está sujeita a mudanças. Pesquisas feitas em datas diferentes, por exemplo, captam momentos diferentes do humor do eleitorado. Esse humor, inclusive, pode mudar nas vésperas de uma eleição. Em 2014, por exemplo, as pesquisas só viram que o Aécio Neves ia para o segundo turno da disputa presidencial contra Dilma Rousseff dias antes da eleição. Isso não quer dizer que as pesquisas de antes estavam erradas, mas que a tendência mudou. Não dá para levar a ferro e fogo. Outra coisa que a gente tem que considerar na hora de comparar pesquisas eleitorais são as metodologias. Cada instituto tem uma maneira diferente de captar a tendência do eleitorado. Nenhuma está mais certa ou mais errada que a outra. Isso, claro, falando de institutos de pesquisa sérios, que seguem o método científico, como os que a gente está citando aqui. IPEC, Datafolha, Poder Data, entre outros. Pesquisas diferentes têm amostras diferentes, por exemplo. Amostras são grupos de pessoas representativos do eleitorado. Entrevistar milhões de eleitores no Brasil é impossível, então os institutos precisam selecionar um grupo menor. Esse grupo precisa ter as mesmas proporções de gênero, idade, região e escolaridade que a do eleitorado. Para que os resultados não sejam enviesados, essa seleção precisa ser aleatória, como a gente explicou no caso do militante bolsonarista querendo falar com o Datafolha. Explicando esse ponto sobre as proporções. Por exemplo, se 53% do eleitorado total no Brasil são mulheres, um percentual semelhante deve ser feminino na amostra populacional usada pelas pesquisas. Da mesma forma, se 43% dos eleitores brasileiros vivem no Sudeste, as pesquisas devem se orientar para replicar esse percentual na definição da proporção de sudestinos dentro da amostra. O mesmo vale para os demais dados. É isso que garante que as pesquisas são confiáveis, não importa o tamanho da amostra. É claro que quanto maiores são as amostras, mais provável é que elas sejam mais representativas do eleitorado.
Num grupo de 10 pessoas, por exemplo, uma pessoa sozinha pode alterar drasticamente o resultado das intenções de voto. Num grupo maior, esse impacto é menor. É aí, aliás, que entra o conceito de margem de erro, que mede o quão exato é o resultado de uma pesquisa. Quanto maior é a amostra, menor é a margem. No Brasil, os institutos costumam adotar a margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos e amostras de 2.000 a 4.000 pessoas. É por causa do tamanho das amostras que as pesquisas têm resultados diferentes? Provavelmente não, porque, como a gente explicou, os institutos costumam selecionar grupos do mesmo tamanho. Mas algumas escolhas na hora de fazer essa seleção podem influenciar o resultado. O Datafolha e o IPEC, por exemplo, fazem pesquisas presencialmente. O Poder Data faz por telefone, celular e fixo, de uma forma automatizada. Essa forma de mapear as intenções de voto é barata e pode ser feita com mais frequência. Mas existe um debate sobre a abrangência das pesquisas por telefone. Isso porque elas deixam de avaliar um perfil específico de eleitor que não tem telefone fixo nem celular. Isso tende a subestimar o candidato que tem a preferência do eleitor de renda muito baixa, algo que as pesquisas presenciais conseguem abarcar ao ir para as ruas ou para as casas das pessoas. Fora isso, algumas diferenças na hora de selecionar as proporções de cada extrato da população nas amostras têm causado discrepância nos resultados. O IPEC e o Datafolha, por exemplo, não cumprem cotas de renda nas suas sondagens. Um percentual de até um salário mínimo, outro percentual de 2, outro de 5 e assim vai. A Quest usa, se baseando nos dados da PNAD, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, que é feita a cada 3 meses pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Vale lembrar que faz mais de 10 anos que o Brasil não publica um censo, que poderia dar parâmetros mais confiáveis dos dados sobre renda para os institutos. Segundo especialistas que estão analisando as pesquisas de 2022, essa ausência de dados tem causado uma grande variação das faixas usadas nos levantamentos. Era para o censo ter saído em 2020, mas por causa da pandemia de Covid-19 ele foi atrasado várias vezes. O IBGE começou a fazer a coleta dos dados só em agosto de 2022. Essas diferenças de metodologia das pesquisas são só isso, diferenças de metodologia. Não é má-fé, manipulação ou fraude. E como a gente disse, apesar da discrepância dos resultados, eles mostram a mesma tendência de intenção de voto, com Lula e Bolsonaro em primeiro e em segundo lugar no primeiro turno. Nenhum instituto respeitado publicou algo muito diferente, como que o Bolsonaro vai vencer direto no primeiro turno, algo que ele mesmo disse para apoiadores em uma viagem a Londres no domingo. O nosso lema é Deus, Pátria, Família e Liberdade. Esse é o sentimento da grande maioria do povo brasileiro. Em qualquer lugar que eu vá no Brasil, como ontem estive, para quem conhece aqui, eu estive no interior de Pernambuco, a aceitação é simplesmente excepcional. Não tem como a gente não ganhar no primeiro turno! E aqui, no meio de tanto detalhe sobre as pesquisas, a gente volta para o Datapovo. Essa tendência de acreditar que as pesquisas podem estar mentindo por causa da adesão ao Bolsonaro em manifestações de rua não é difícil de entender. É mais fácil perceber a vontade dos eleitores que estão se manifestando ali com o presidente do que a vontade dos eleitores que não estão lá e não apareceram nas fotos ou filmagens aéreas. O cientista político Christian Lynch, professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, ilustrou essa ideia na época do referendo da Constituição do Chile, que foi rejeitada no início do mês pela maioria da população. Pouco antes da votação, uma multidão desfilou no centro da capital, Santiago, a favor do novo texto constitucional. Lynch escreveu no Twitter, abre aspas, moral da história. Antes de se impressionar com a quantidade de gente que saiu às ruas, lembre-se da quantidade que preferiu ficar em casa. Fecha aspas. Estudos da ciência política apontam que eleitores indecisos são mais propensos a votar no candidato apontado como o favorito nas pesquisas de intenção de voto. Não é de hoje, portanto, que as campanhas contestam a validade de pesquisas eleitorais.
Isso já foi feito, inclusive, por pessoas ligadas ao PT em eleições passadas. A peculiaridade de 2022 é que os ataques às pesquisas têm sido sistemáticos e feitos por apoiadores, ministros e filhos do presidente, num contexto em que ele ataca a credibilidade do sistema eleitoral como um todo. A Rose Santini, que é professora da Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, disse em uma entrevista ao site BBC Brasil que, além de questionar as pesquisas profissionais, a base bolsonarista é exposta frequentemente a levantamentos menos sérios, entre eles até enquetes na internet, em que o Bolsonaro aparece como o líder das intenções de voto. Segundo ela, isso constrói uma pseudo-evidência para contestar o resultado da urna e questionar os institutos que usam metodologia científica para fazer pesquisas de opinião. O questionamento ao sistema eleitoral está entre as tônicas das eleições de 2022. O medo da violência política por causa dos resultados das urnas também. Segundo uma pesquisa do Datafolha, feita a pedido do Fórum de Segurança Pública e da RAPS, a Rede de Ação Política pela Sustentabilidade, cerca de 90% dos brasileiros defendem as eleições livres, mas 67,5% dizem ter medo de serem agredidos fisicamente por causa das opções políticas. Para os pesquisadores, esse cenário mostra que essa retórica agressiva pode ser nociva às vésperas da eleição. E ainda falando de eleição, um dos candidatos que tem chamado a atenção nos últimos dias é o Ciro Gomes. O político do PDT aumentou os ataques ao concorrente Luiz Inácio Lula da Silva desde que apoiadores do petista começaram a fazer uma campanha pelo voto útil em Lula para derrotar Bolsonaro no primeiro turno. O Ciro tem entre 6% e 9% das intenções de voto e pode perder eleitores nesse contexto. O redator César Gaglione está escrevendo sobre o tema. César, como o Ciro tem reagido a esse cenário? O Ciro tem aumentado o tom dos ataques contra o PT e o candidato do partido, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O Ciro tem dito que o PT é um fascismo de esquerda e que Lula é um fascistoide. Isso tem feito com que o Ciro enfrente dissidências dentro do próprio partido dele, o PDT. Então, essas falas acontecem no momento que o Ciro aparece encolhido, com 7% das intenções de voto, segundo a pesquisa do IPEC divulgada no dia 19 de setembro, e um aumento da rejeição a ele por 54% do eleitorado, o mesmo registrado pelo Bolsonaro, de acordo com o levantamento da Quest, publicado no dia 21 de setembro. E César, você falou com 2 cientistas políticos. Para eles, o que essas atitudes do Ciro dizem sobre o momento político atual do candidato? O Guilherme Casarões e a Mona Lisa Soares me disseram que esse aumento no tom do Ciro vem como uma reação a esse momento que ele se vê sem muita margem para crescimento nas intenções de voto. O Guilherme Casarões me disse que essa atual fase do Ciro vem muito de um ressentimento dele com o que aconteceu nas eleições de 2018, quando ele não avançou para o segundo turno e foi acusado por partes da esquerda de se isentar politicamente ao não pedir votos para o candidato do PT na época, Fernando Haddad. Os dois acreditam que esse aumento da ofensiva do Ciro pode prejudicar ele numa eventual candidatura em 2026, caso ela venha a acontecer. Você pode ler o texto do César em nexojornal.com.br. E vale dizer, se você ainda não viu, que a partir dessa quinta, todos os materiais do Nexo sobre eleições estão com acesso livre, sem paywall. Entra lá no nosso site para saber mais sobre a iniciativa. A política e a burocracia que formam a máquina pública costumam estar sempre em tensão, mas um tipo de tensão que é produtiva e necessária, porque são segmentos que olham para os problemas sociais com perspectivas diferentes. A opinião é do Pedro Abramovay, que é diretor para a América Latina e Caribe da Open Society Foundations e foi entrevistado pela redatora Isabela Cruz para Ponto Futuro, editoria do Nexo dedicada a refletir sobre os próximos anos a partir de alguns temas, entre eles a gestão pública. O Pedro publicou nessa semana, junto com a Gabriela Lota, o livro A Democracia Equilibrista, Políticos e Burocratas no Brasil, da editora Companhia das Letras. Você ouve agora um pedaço dessa entrevista na qual ele fala para Isabela sobre a importância de haver equilíbrio nessa relação entre política e técnica no setor público. É muito ruim uma decisão política que não tenha embasamento técnico. Acho que a gente, vindo da pandemia, viveu isso muito claramente. Políticos que recomendam as pessoas a usar remédios que não funcionam é uma decisão política sem embasamento técnico, é uma tragédia. Mas também é muito ruim quando os técnicos resolvem substituir a política.
porque tendo por trás uma pretensa neutralidade da técnica, né, como se todas as decisões de políticas públicas, né, todos os problemas sociais que o Brasil tem, tivesse apenas uma decisão correta e técnica. Não é verdade. Né? Os problemas têm diversas soluções, algumas pessoas vão ganhar, outras vão perder, né? E é a política que resolve esses conflitos. São as eleições, são as negociações públicas entre os políticos, etc. E é a própria democracia. Então, acho que no Brasil, você perguntou sobre isso, os riscos que a gente tem, claro, de um lado, há uma série de decisões políticas sem técnica, acho que a pandemia foi esse exemplo, mas há também a visão de que a política, né, uma parte da sociedade que enxerga na política sempre a corrupção, né, e que acha que ela pode ser substituída pela técnica ou por técnicos. E esses técnicos não só não foram eleitos, mas, no caso brasileiro, em geral, representam um grupo social específico. Quase sempre são brancos, são de classe mais alta, muitas vezes são do sul e do sudeste. Então, tem uma visão política de país muito específica. E aí, às vezes, usam essa neutralidade, etc., para avançar uma agenda política fingindo que não é. E isso é muito perigoso. Você pode ler a entrevista completa do Pedro Abramovay no nexojornal.com.br/.futuro. O fim de semana já está no horizonte, então é dia de Gama Revista no Durma Com Essa. A sessão traz dicas culturais que vem da newsletter Achamos Que Vale. Aliás, se você não assina ainda, tem um link para fazer isso na descrição desse episódio. Olá, aqui é Isabelle Moreira Lima, editora da Gama Revista. A gente começa as nossas dicas da semana com a segunda temporada do podcast A Terra é Redonda Mesmo. O jornalista especializado em ciência e meio ambiente Bernardo Esteves, da Piauí, fala sobre assuntos tão diversos e, ao mesmo tempo, tão conectados quanto futuro, agronegócio e cupins. O podcast da revista Piauí, que tem a produção da Trovão Mídia em parceria com o Instituto Talanoa, fala de ciência, ecologia e da crise climática durante o período pré-eleitoral. Os episódios estão disponíveis no site da Piauí e em todas as plataformas de áudio. Para ler, a gente indica um novo livro do escritor Antônio Prata, que é uma coleção dos textos políticos que ele publica na Folha de São Paulo desde que o Brasil começou a afundar numa crise política. Para quem já conhece o humor do Antônio Prata, precisa explicar pouco. Para quem não conhece, vale ler o livro e se encantar com a capacidade de rir e de fazer chorar também, sempre com uma perspectiva de que é preciso buscar uma mudança. O livro se chama Por Quem as Panelas Batem e acaba de ser lançado pela Companhia das Letras. Você sabe o que é um shakeratu? Pois bem, a gente indica 2 textos que explicam e ensinam a fazer esse drink que pode funcionar como a versão italiana do Irish Coffee. O nome vem da palavra shaken, que em inglês se refere ao batido na coqueteleira, com o sufixo italiano ato, que dá esse A meio maluco que parece até uma coisa de saquê, mas não tem nada a ver com isso. Na receita vai café e tem uma lista de versões com amaros italianos nesses links. Uma delícia que é indicada especialmente aos fãs de Negroni. Nossa dica para assistir é a Viola Davis, que está em todo lugar agora, no cinema, na TV e na capa da Elle Brasil. A atriz americana teve agora no país para o lançamento de A Mulher Rei, que fala sobre um exército da África Ocidental formado apenas por mulheres e que tem a general Nanisca como líder. Nanisca é vivida por Viola. Além do filme, que estreia nessa quinta, 22, a atriz continua por aqui em outros conteúdos imperdíveis. Na capa desse mês da Elle Brasil, em um ensaio que aconteceu em Los Angeles com uma equipe brasileira, e no Conversa com Bial, que vai ao ar na sexta, 23, na TV Globo. Para terminar, quem está em São Paulo pode ir para a exposição Vivemos para Isso, que valoriza a arte de mulheres e pessoas não binárias. A mostra, organizada pelo coletivo Vozes Agudas, conta com obras de 24 artistas de norte a sul do país,
faz um panorama da produção de mulheres cis, trans e não binárias. Começa no dia 24, na sede do Ateliê 397, e no galpão da Galeria Vermelho, as duas em São Paulo, na Barra Funda. A exposição coloca em pauta a presença do corpo nos múltiplos lugares que ocupa e destaca a obra de Carmela Gross, que mostra alguns trabalhos e vai fazer uma performance inédita. Por hoje é isso, mas na semana que vem eu volto com mais dicas do Achamos que Vale da Gama. Até lá! Dos ataques aos institutos de pesquisa, passando pela campanha de Ciro Gomes e pelo equilíbrio na gestão pública e terminando com as dicas da semana da Gama Revista, durma com essa. A pesquisa IPEC citada nesse episódio foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral com o número BR 00073-2022. O levantamento do Paraná Pesquisas foi registrado com o número BR 094-17-2022. Com o roteiro de Mariana Vick, produção de Aline Pellegrini, participações de César Gaglione, Pedro Abramovay e Isabelle Moreira Lima, e edição de áudio de Luiz Serafim, termina aqui mais um Durma com essa. Amanhã é sexta-feira, dia de extratos da semana. A Letícia Arcoverde traz para você o resumo das principais notícias dos últimos dias. Até!